Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi-me dada a oportunidade esta semana de cooperar na congregação na qual eu sirvo a Jesus Cristo, cooperar com a palavra do Senhor. E o Senhor Deus me deu uma palavra sobre a importância de fazermos perguntas sinceras, honestas ao Senhor nosso Deus, a nós mesmos, sobre nós e sobre o Deus. Estas perguntas, irmãos, quando feitas de forma correta, sincera, nos levará a respostas que nos ajudará a servir melhor o Senhor. Eu já falei sobre a pergunta feita por José quando este foi tentado pela esposa de Potifar no Egito. Já falei sobre a pergunta feita por Moisés quando convocado por Deus a tirar o povo de Israel da terra do Egito. E agora eu gostaria de falar sobre a pergunta feita por Saulo, que posteriormente veio a ser chamado de Paulo. E para isso, meus irmãos, eu vou ler um texto na Bíblia Sagrada que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 5, quando Saulo está indo a caminho de Damasco perseguir os cristãos, a igreja primitiva, e ele é cercado por um resplendor de luz e ele cai ao chão e no meio daquele resplendor de luz lhe é dirigida uma voz e ele tem um diálogo. E em meio a este diálogo, no capítulo 9, versículo 5, ele faz uma pergunta. Ele disse: Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Irmãos, esta é a pergunta que todo ser humano precisava fazer. Quem és, Senhor? Quem é Jesus? Jesus respondeu para Saulo: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas eu gostaria de me apegar à pergunta de Saulo: Quem és, Senhor? Quem é este Senhor? Quem é Jesus? Meus irmãos, nós temos na palavra de Deus inúmeras respostas sobre quem é Jesus, mas eu separei apenas algumas poucas e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por ele foram feitas todas as coisas. Ele é Deus. No Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo 1, está escrito assim, versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esta é a pergunta que todo ser humano deveria fazer. Quem é Senhor? Quem é Jesus? Jesus é Deus, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que nos oferece a salvação, a redenção. O ser humano deveria ter esta curiosidade de saber quem é Jesus. Infelizmente, o ser humano tem tanta curiosidade
Agora o ser humano quer descobrir o que existe no universo, no espaço, nos outros planetas. Tantas perguntas, tantos questionamentos, mas o principal deles é saber quem é Jesus. Oséias, o profeta Oséias, no capítulo de número 6 do seu livro, no versículo de número 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Observe que o Senhor é aquele que você conhece, mas irá sempre estar em um processo prosseguindo, conhecendo mais e mais e mais e mais. Porque o Senhor, Ele é infinito. É impossível alguém conhecer o Senhor Deus e não desejar ampliar o seu conhecimento de Deus, o seu relacionamento com Deus. Não. Nós devemos conhecer a Deus, ter o primeiro contato com Ele, mas prosseguir, porque Ele é muito mais do que nós imaginamos. Ele é muito mais do que nós já conhecemos. Ele deseja se revelar mais e mais e mais a cada um de nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Saulo fez esta pergunta: quem és, Senhor? No Evangelho de João, meus irmãos, no Evangelho de João, pelo menos 7 vezes, Jesus fala quem Ele é. Em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O pão da vida. Não existe vida espiritual sem Jesus Cristo. Não existe vida verdadeiramente sem Cristo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Semelhante coisa, meus irmãos, o pão fala do alimento, do sustento, mas a luz fala da substância necessária para que haja vida. A própria ciência reconhece a impossibilidade de haver vida plena sem luz. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em João, capítulo 10, versículo de número 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Veja, Ele é a porta de salvação. Não existe salvação sem Jesus. Somente através de Jesus. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará e encontrará pastagens. Em João capítulo 10, versículo de número 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Bendito seja o nome dele. Em João capítulo 11, versículo de número 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bendito seja o nome do Senhor. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, meus irmãos, capítulo de número 8, versículo de número 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saulo não conhecia Jesus, mas ele teve, quando foi possível, ele teve o interesse de questionar e dizer: quem és tu, Senhor?
Paulo teve o despertar para saber quem era Jesus. Tenhamos nós também este interesse em conhecer quem é Jesus. Mas, meus irmãos, Saulo não ficou apenas no interesse de saber, de conhecer quem era Jesus, mas ele também teve um interesse de saber o que Jesus esperava dele. Atos capítulo 9, versículo 6 está escrito assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estas são as duas principais perguntas de todo e qualquer ser humano. Senhor, quem és tu? E a segunda pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu separei algumas coisas que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus deseja que nós façamos. Logicamente que existem inúmeras coisas, mas eu separei algumas poucas para comentar. Em Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 12, está escrito assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e que ame e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. O Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, deseja que nós venhamos a temê-lo, temor do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que o Senhor é santo, temer ao Senhor. Em Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 5, está escrito assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eis aqui, meus irmãos, uma segunda coisa que o Senhor deseja de cada um de nós: que nós venhamos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Bendito seja o nome dele. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 13, está escrito assim: O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A ele servirás. O Senhor nosso Deus deseja que nós venhamos servir a ele. Bendito seja o nome do Senhor. E a quarta coisa que eu separei, meus irmãos, para nós, está em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 10, quando Jesus repreende Satanás, dizendo: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O Senhor nosso Deus deseja que nós venhamos adorá-lo, adorá-lo e adorá-lo. Servir a ele, honrar a ele, amar a ele, temer a ele e adorar a ele, somente a ele. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão adorando muitas coisas e muitos ídolos, mas o Senhor deseja que nós venhamos adorar apenas a ele, porque apenas ele é Deus. Em João capítulo 4, versículo 23 está escrito: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou: O que queres que faça? E eis aqui algumas respostas a esta sincera pergunta. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós venhamos temê-lo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Bendito seja o nome dele. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, para a glória do nome dele.